Boa noite, Shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém, queridos? Segunda-feira, dia que o Senhor nos fez, dia que o Senhor fez a nossa vida, nossos dias, preparou com tanto carinho. Boa noite. Com tanto amor, o Senhor nos deu essa segunda-feira. Não sei você, qual é a expectativa do seu coração, mas nós pela fé vivemos a cada dia, crendo na força do Senhor e do seu poder, nos revestindo de toda a armadura de Deus para vencermos os dias, né? Eu creio que você também, Paula Thaís, boa noite, a Liaura, boa noite, Liaura, Deus abençoe você, querida, sua filhinha, seu esposo, seu lar, Deus abençoe o Gleison, a Isabela, Deus abençoe você, Paula. Como passou hoje de trabalho, como foi no serviço. Boa noite, Flávio Júnior, Deus te abençoe. Raquel Silva, Deus abençoe você, sua filha. Deus abençoe seu coração. Boa noite, Ruth, querida. Deus abençoe, Ruth. Deus abençoe você, o Zé João. Fica na graça e na paz do Senhor aqui, ligadinho, né? Nosso jejum começou hoje, né? A retirada de doce. Mas é mais para nós lembrarmos, né, de meditarmos na palavra e orarmos a oração profética. Depois no final o pastor vai estar orando, falando ela novamente. Boa noite, Isadora Beatriz, Deus abençoe. Deus abençoe, amém, glória a Deus. Estamos felizes, né? Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegraremos e nos regozijaremos nesse dia. Aleluia, porque Ele anda ao nosso lado, Ele está à nossa direita, à nossa esquerda, por baixo, por cima, os braços dele estão sobre nós, né? Por isso estamos felizes, por isso estamos contentes, porque o Senhor é aquele que restaurou a nossa sorte. Amém? O Senhor restaurou a sua sorte, o Senhor tem restaurado a sua sorte, o Senhor tem restaurado a nossa sorte. E tudo que nós precisamos pedir ao Senhor é que o Senhor nos conserve o nosso coração cheio de amor, de paixão, cheio da força dele, né? Para a gente amar o Senhor incondicionalmente, amar as coisas do alto, amar aquilo que é eterno, que é duradouro, que não vai passar e nem tem variação. Glória a Deus por isso, né? O Senhor é bom. A palavra de Deus fala que aqueles que saem semeando a preciosa semente, que é a palavra de Deus, enquanto caminha, voltará recolhendo os seus feixes com júbilo e com alegria, com júbilo e alegria, né? Vai voltar. Então não cesse de falar da palavra, não cesse de abençoar o seu próximo, os seus irmãos, não cesse de falar da palavra de Deus, nem que seja um versículo que você fale, que você pronuncia, que você declare com a sua boca profética, eles vão ser abençoados. Amém, queridos? Então vamos orar e vamos passar para a palavra já, porque nós temos bastante coisa hoje para nós podermos falar e conversar a respeito da palavra de Deus. Vamos orar então? Pai querido, Pai santo, nós, Senhor, nos achegamos a Ti nessa hora, muito gratos, Senhor. A nosso coração está cheio de gratidão, porque podemos sentir o Teu amor, podemos viver, Senhor, as Tuas promessas, podemos viver, Senhor, o chamado do Senhor com leveza, com sabedoria e não temendo, Senhor, as más notícias, não temendo o mal, não temendo as ameaças, as circunstâncias, mas confiando e olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Queremos convidar a Tua plenitude para encher este ambiente, este lugar, e assim também encher a casa dos meus irmãos, aqueles que estão ouvindo, aqueles que que a casa deles sejam cheios da Tua virtude, cheio da essência do Senhor, cheio do Teu poder, cheio da Tua unção, cheio da graça maravilhosa do Senhor, Pai. Perdoa os nossos pecados, se nós fizemos alguma coisa que entristeceu ao Teu coração, ao Teu Espírito Santo. Senhor, sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau em nós, o Senhor nos liberta desse caminho mau, absolve nosso coração das culpas, das transgressões, das iniquidades. Senhor, nos purifica, nos faz melhor a cada dia, nos leva mais perto de Ti, porque somente perto do Senhor nós podemos, Senhor,
assim fazer a tua vontade, estar no centro da tua vontade. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos para que o Senhor possa falar conosco, falar através de nós. Nos abençoa nesta noite, Pai. Nós estamos aqui rendidos aos teus pés. Nós estamos aqui com a nossa família, com a nossa casa, com nossos irmãos da fé, nossos irmãos de sangue, nossos irmãos, Senhor, gerados pela palavra. Nós estamos aqui crendo no socorro presente que é o Senhor. Fala conosco, Pai, nos instrua, nos dê ouvidos para ouvir a tua voz, nos dê olhos para ver como o Senhor vê e um coração para sentir como o Senhor sente. Em nome do teu Filho Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Louvado seja Deus. Nós vamos ler, nós vamos começar aqui lendo a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 7, até o verso 20, amém? Do 1 ao 20. 2 Reis, dá um tempinho para você achar. 2 Reis, capítulo 7, do 1 ao 20, amém? Vamos lá para nós lermos. Boa noite, Ney Faciori, boa noite, Fernando Castaldini, Deus te abençoe, querido, Deus abençoe sua saúde, como é que você está? Tá tudo bem? A sua família? Nos dê notícia, tia Odete, boa noite, querida. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Lourdes. Boa noite, tia Lourdes, Deus te abençoe, querida. Um grande beijo no coração de vocês, amém? Então vamos ler, vamos passar para a palavra? 2 Reis, capítulo 7, do verso 1 em diante. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Verso 3: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantara-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro, vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e encontraram em outra tenda e dali também tomaram algumas coisas e as esconderam. Então disseram um para o outro: não fazemos bem? Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Viera, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém.
voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. E levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte de multidão dos israelitas, que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 dos carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram, e após eles, até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiaram, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a esta hora, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu os olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e morreu. Que história, que coisa, meu Deus. Algo para a gente meditar, algo para a gente pensar na seriedade da palavra de Deus, da palavra do profeta, quando é um profeta de Deus, que é provado, né, pela palavra, provado nas profecias, quando é revelado ao seu povo. Vamos passar então a ministração dessa palavra. Amém. Boa noite, graça e paz, shalom de Deus. Amém. Irmãos, e você que me assiste aqui ao vivo e depois pode entrar nessa live, depois de gravada, é uma história que eu desafio você a ler ela com bastante atenção novamente, e se possível ler o capítulo 6, né? Para você entender o contexto. Eu vou ministrar aqui, mas depois você pode ler. Esse texto é o texto base do jejum que nós iniciamos hoje. Sim. Mas eu quero me situar aqui nessa passagem. No spoiler nós colocamos lá: quem somos nós, quem é você, quem sou eu em tempos de crise? Quem sou eu quando ninguém está vendo? Quando ninguém está me vendo? Quem sou eu? E quem sou eu nos dias de crise? Porque aí vai brotar, né? Aquele eu verdadeiro, a nossa essência. Mas eu escolhi essa passagem porque nós estamos aí no 5º mês desses decretos, dessa pandemia, desse vírus que assolou todas as nações, e veio algo muito pesado da parte das autoridades governamentais, médicas, políticas. Pandemia,
é um título muito pesado. Isolamento. Isolamento é uma pessoa numa prisão, num calabouço, jogado lá, sem ver ninguém, sem comida, sem nada, perdido no meio do mar, perdido numa ilha. Esse não é um isolamento. Nós estamos dentro de casa, nós estamos bem, tem geladeira, tem água encanada, tem banho todo dia, tem uma cama gostosa para dormir. Mas isso veio nos bombardear e o nome que foi dado para isso é crise. O mundo está em crise. Mas eu queria pensar juntamente com você nesse texto. Samaria, uma cidade, a capital de Israel ali, as cidades naquele tempo eram todas cercadas por muros altíssimos, com uma alta porta, com soldados né, no alto dos muros, vigiando. E era um tempo de guerra. E o rei da Síria resolveu fazer guerra contra Samaria. E preparou um cerco. Naquele tempo, toda estratégia de guerra diz que chama sitiar a cidade. Então ele trouxe todo o seu exército, acampou ao redor da cidade em volta dos seus muros. E o texto vai dizer, se você ler, que ninguém entrava e ninguém saía. E o que acontecia? Aconteceu que eles ficavam parados lá de fora, esperando a fome bater nos moradores da cidade, porque a comida ia acabar. E a hora que a comida acabasse, ou eles se renderiam, ou morreriam de fome, e eles poderiam saquear a cidade. Então, essa é a situação. É isso que foi narrado. E nós vamos explorar aqui o que estava acontecendo. Você vai ver que isso era realmente uma crise. Isso era não ter escapatória. É o extremo do extremo do extremo de uma crise. O que nós estamos passando não chega nem próximo disso. Amém? Estou te falando isso para você se situar. Então, o que acontece? Uma grande fome em Samaria. A pastora vai ler ali o capítulo 6, verso 25, pastora. Só para poder o pessoal entender. 24 e 25. 6, 24 e 25. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. E um pouco de esterco de pombo por 5 ciclos de prata. Olha o que o povo chegou ao ponto de comprar para comer. Mas o texto vai dizendo que até o esterco de pombo, caríssimo, acaba. E eles tomam uma decisão, então, eles procuram o rei, e o que vai fazer para o rei dar uma solução? E o rei diz, eu sou Deus, eu não posso fazer nada. E o rei ouve a conversa dos moradores, e eles estão ao ponto, e estão praticando canibalismo. As famílias faziam um trato, hoje nós comemos o meu filho, amanhã nós comemos o seu. Está no texto. E está tudo cercado, o rei culpava o profeta, né? Mas aí o profeta ouve tudo aquele zum, tudo isso, essa gritaria, essa fala do rei, e o profeta então, ele libera uma palavra, e ele diz o seguinte, olha o que o profeta disse, assim disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, 24 horas depois, a estas horas, mais ou menos, a carestia vai acabar, porque vai ter muito mantimento. Muito mantimento. E o rei tinha um capitão do seu exército da guarda. O capitão era aquele homem que ficava no portão, que controlava quem entrava e quem saía. Era alguém de confiança do rei, alguém em que o rei apoiava o seu braço.
O capitão, ouvindo a palavra do profeta Eliseu, diz assim: olha, nem se Deus abrir as janelas dos céus, isso acontecerá. Duvidou. E o profeta dá uma palavra para ele. Diz: olha, tão certo como vai acontecer, você vai ver, mas você não vai comer dessa fartura. E do lado de fora, nas cavernas, tinha os leprosos da cidade de Samaria, que eles eram colocados fora da cidade, que também estavam com fome lá nas suas grutas, não podia entrar na cidade que estava fechada, sitiada, e não podia ir no acampamento dos sírios, que era o inimigo. O texto diz que os leprosos, então, já no desespero também, disseram o seguinte: se nós formos na cidade, eles não vão deixar a gente entrar, por causa da lepra. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Então nós vamos no acampamento dos sírios. E eles então resolvem arriscar a vida em busca de alguma comida. E eles chegam no acampamento dos sírios, que tinham cercado Samaria, e está tudo abandonado, as tendas abandonadas, os cavalos estão lá, o ouro, a prata, porque toda guerra naquela época, todo mundo, todo o reinado levava todos os seus pertences, todos os seus bens, e aquela nação que ganhava ficava com o despojo de guerra. Mas eles tinham fugido, todo mundo. O exército sírio tinha batido em retirada. E ficou tudo ali, eles entraram, comeram, né? E saciaram, esconderam algumas coisas, voltaram de novo ressabiados, com medo de ser uma armadilha. E quando eles estão ali pela segunda vez, eles disseram: nós vamos lá nas muralhas de Samaria avisar o rei que tem muita comida aqui, tem muita riqueza, e que o inimigo não está aqui mais. E eles vão nos portão de Samaria, e não podem entrar na cidade por causa da lepra, e gritam. O rei, muito desconfiado, achando que era uma armadilha: não, nós não vamos sair. Mas aí resolvem então mandar apenas uma comitiva pequena para inspecionar. Essa comitiva pequena vai e vê que realmente tem muita comida, tem muita riqueza, tem muita roupa, muito cavalo, tem despojo de guerra, está lá, e manda avisar que realmente está liberado. O exército sírio, o texto que a pastora leu, diz que eles fugiram porque o Senhor, Deus, por causa da palavra do profeta, ele fez com que eles ouvissem um grande ruído de uma multidão, um exército muito poderoso vindo contra eles. Eles acharam que eram os heteus, que era um povo de guerra que Samaria tinha contratado para ir contra eles, e eles temeram e fugiram, e não levaram nada. Amém, irmãos? Abandonaram tudo. Mas diante do questionamento para nós nessa noite, eles estavam nessa crise. E no texto que a pastora leu, ele tem 4 personagens. Nós encontramos o rei, sim, nós encontramos o profeta, nós encontramos o capitão do rei e os leprosos. Sim. 4 personagens. E a pergunta é: eles estavam diante de uma crise e cada um teve um posicionamento diante da crise. E você? E eu? Que posição eu tomo na crise? Que resposta eu dou para a crise? Como eu enfrento a crise? Como a crise me afeta? Quem sou eu diante da crise? Quem é você diante da crise? Né? E o meu posicionamento diante da crise, depois eu, dependendo do meu posicionamento, sim, é o que eu vou colher quando a crise passar. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Então nós vamos ver esses 4 personagens. Primeiro, o rei, né? O rei era Jorão, ele sabia que Deus, porque ele já tinha dado uma profecia e salvado o seu povo, mas ainda assim ele culpava o profeta. E o rei, qual foi o posicionamento desse rei? Ele se sentiu incapaz,
ele colocou a culpa nas pessoas, ele ficou nervoso e fez ameaças, ele desconfiava de tudo e de todos. Verdade. Em tempos de crise, não adianta ficar procurando culpado. É preciso encontrar solução para os problemas. Né? Nós estamos acostumados a ser reis nas nossas vidas e decidir tudo. Mas quando perdemos o controle, ficamos apavorados. Não adianta culpar as pessoas, brigar, fazer ameaças. Então, meu conselho é para você: não seja rei na hora da crise. Depois nós temos o profeta, né? Eliseu era o profeta da cidade, daquela época. Sua tarefa como profeta foi anunciar a palavra de Deus. A mensagem do Senhor era que haveria um tempo de bênção e fartura. Olha a voz, a atitude do profeta quando ele viu tudo aquilo, o povo praticando já canibalismo, o desespero imperando. O profeta dá uma palavra, ele abençoa, ele ministra a bênção, ele anuncia a palavra de Deus, ele avisa o que acontece com aquele que não acreditar. Ele avisou o capitão. Sim. Que ele ia ver, mas não ia comer, ele ia morrer, né? Ele avisa do perigo. Então, mas ele não olhou a circunstância, ele não olhou o tamanho do inimigo, ele não olhou a cidade. Ele disse assim: amanhã, mais ou menos por essa hora, então 24 horas depois, terá tanta comida que a carestia vai acabar. Vai custar muito barato a comida, de tanta fartura. Verdade. Então, o profeta, ele não falou o que a circunstância dizia. O profeta não falou, não concordou com o que era real a situação. Ele olhou com os olhos de Deus, ele anunciou uma solução pela fé, uma solução direcionada por Deus, um Deus de provisão, um Deus de suprimento. Amém. Amém? Depois nós encontramos quem? O capitão, né? O capitão é aquele que tem patente, acha que sabe tudo, acha que é forte, duvida da palavra de Deus, né? Mandam e desmandam, são fortes, né? Sabe que ele é o apoio do rei, o rei confia nele, o rei depende dele, né? Se torna arrogante, quer mandar em tudo, mas eu quero te dar um conselho: não podemos ser o capitão também. Então nós vamos ver a colheita de cada um. Depois nós encontramos o quarto grupo, que é os leprosos. Sim. Os leprosos foram usados por Deus para salvar o povo de Samaria, que estava morrendo de fome, né? Os leprosos, eles sabiam que eles tinham lepra. A lepra era sinônimo de pecado, né? E eles arriscaram para matar sua fome, mas quando eles viram a bênção, eles tiveram compaixão do povo da cidade, aquele povo que havia expulsado eles para a caverna. Porque, olha, apesar de eles terem nos expulsado, apesar da gente ter lepra, mas eles também estão com fome, eles precisam. Vamos avisá-los que aqui tem muita comida. Não ficou só para eles podiam dar o troco. Eles podiam dizer: não, vamos ficar com tudo para nós, deixa eles morrer. Foram lá avisar, né? Então, podemos ser como os leprosos. Nós somos pecadores, mas quando Deus nos abençoa, ser tu uma bênção. Aleluia. Eu sou a bênção. Amém. Então eu sou canal de bênção. É para mim abençoar os outros, até o inimigo. Aleluia. Amém? Então, queridos, a posição que nós tomamos no momento da crise, ela é fundamental no resultado e na colheita de cada um. O rei perdeu a oportunidade de se alinhar com o profeta, né? Pouco tempo depois, você vai ver no capítulo 9, de 1 a 3, Deus manda o profeta Eliseu ungir Jeú no lugar de Jorão,
que morre perdendo o seu reinado pouco tempo depois. Foi destituído do seu trono, perdeu o seu reinado, morreu. O Eliseu ungiu, a mando de Deus, um substituto. Por quê? Porque foi um rei fraco diante da guerra. Um rei que deixou o povo praticar o canibalismo, um rei que não enfrentou a guerra, um rei que não consultou o profeta, um rei que culpava o profeta. Eliseu. E o profeta? O profeta foi honrado, porque ele cumpriu a palavra. Ele obedeceu a Deus. Eliseu foi esse grande homem de Deus que ele falava aquilo que vinha da parte de Deus e aquilo se estabelecia. Sim, é verdade. Aquilo acontecia. Veja bem, uma cidade cercada, inimigo muito poderoso do lado de fora, a comida acaba, a água acaba, eles já tinham comprado caríssimo esterco de pombo, né? E agora estão praticando canibalismo. E o profeta vem e diz assim: amanhã por essas horas haverá tanta comida. Amém? E o capitão? Qual foi a colheita do capitão? Ele olhou para o profeta quando ele deu a palavra profética e diz assim: olha, nem se Deus abrir as janelas dos céus, isso pode acontecer. E mandar comida. Isso não acontecerá. E o profeta olhou para ele e disse assim: você vai ver, mas não vai comer. E o texto diz que a pastora leu que quando foi liberada a multidão para ir buscar os despojos, era muita gente saindo correndo e ele ficava no portão da cidade, na porta da cidade. Ele foi atropelado pelo povo, morreu e se cumpriu a palavra do profeta e ele não experimentou da abundância, da fartura que o profeta havia dito. E sucedeu exatamente o que ele havia dito. E os leprosos? Experimentaram a abundância e tiveram a honra de salvar o povo. Sabe? O que a gente aprende aqui? Que podemos fazer escolhas certas. Seja profeta em tempos difíceis, anunciando a vontade de Deus. Seja também como os leprosos, que foram solidários. Não seja como o rei, que culpou os outros, e nem como o capitão, que não acreditou na provisão de Deus. 4 personagens que tiveram posições diferentes, colheitas diferentes, na mesma crise. Então nós precisamos pensar nas nossas escolhas. Não queira ser o rei, apesar do poder, da autoridade, do status de governo. Não queira ser um capitão, aquele homem arrogante que governa, que manda e desmanda e que não acredita em Deus. Seja o profeta. Seja aquele que anuncia. Tem jeito. Isso vai passar, isso vai acabar. O profeta disse: amanhã. Entende isso, meu irmão? Eu queria lançar um desafio para nós aqui nessa noite. Depois eu vou preparar direitinho, vou colocar lá no Face. Queria te chamar para fazer para nós fazermos um pacto. Que tal a gente parar de falar coronavírus, Covid-19 e os seus efeitos, seu simbolismo de morte, de escassez. Eu quero te deixar uma sugestão. Vamos começar a anunciar Convida 20. Ainda falta, nós estamos no mês de agosto.
para ainda esse ano. Amém. Convida 20. Aleluia. Da mesma boca, do mesmo lábio, usando os mesmos neurônios, a mesma mente. Profetiza vida. Amém. Porque Covid-19 pronuncia morte, Sim. medo, desemprego, Sim. escassez. Nós profetizamos vida. Mas convida 20. Ainda tem jeito pro ano 2020. O profeta disse assim: amanhã por essas horas. Amém. E nós podemos dizer: ainda esse ano. Amém. Ainda nesses meses que faltam. Aleluia. Glória a Deus. Haverá abundância de trabalho, abundância de alimento, abundância de saúde, Deus, de riso, de alegria. Convida 20. Das nossas mãos, Pai. Confirma, Senhor. Sela, Senhor, essa declaração. Para de anunciar. Nós cremos. Para de falar Em nome de Jesus. o que o inimigo decreta. Ele lança uma palavra de medo, de terror. Irmãos, eu estava estudando. Eu fui ler na profundidade qual o significado da grandeza, do tamanho da palavra pandemia. A palavra pandemia, ela devia ser anunciada quando ela realmente é o que a palavra diz que é pandemia. Por exemplo, nós em Franca estamos 30 e poucas mortes. É muito pesada a palavra pandemia. É muito pesada. Porque a palavra pandemia teria 30 mil pessoas numa cidade de 400 mil habitantes. Sabe? Algo muito grandioso. A palavra pandemia, ela vem algo fora do controle, algo que todo dia aumenta, todo dia cresce, todo dia ela vai numa velocidade que ninguém pode pará-la. E se você for lá pesquisar, você vai falar, poxa, mas lançar esse nome veio tão pesado que traz dor, traz sofrimento. Nós quebramos toda dor, todo sofrimento dessa palavra, em nome de Jesus. Não é verdade? É igual a palavra isolamento. Essa palavra não pode ser dita para nós. Nós não estamos em isolamento, não. Não estamos em confinamento. Confinamento você põe o boi lá e trata dele, engorda ele, porque ele vai para o matador. Não. Nós estamos tomando cuidado, adequando a nossa vida, sendo mais precavidos, tomando os cuidados que os órgãos da medicina orientam. Mas longe do peso que a pandemia e o isolamento traz nos nossos ombros. É verdade. Isso trouxe terror, pavor. Está parecendo a cidade de Samaria. O inimigo cercou do lado de fora, botaram de fora da nossa casa, não pode sair, não pode entrar, vocês estão isolados, vão morrer de fome, vão morrer do vírus, vão morrer disso. O inimigo está lá só esperando com o caixão para entrar e nos pegar. Não! Vamos subir na torre da cidade e dizer: convida 20. É vida abundante ainda esse ano. Amém. Vida de fartura. Em nome de Jesus. Vestir o céu, Senhor, o seu orvalho. Sabe, irmão? Vestir o céu sobre a terra. Nós temos o encargo da palavra profética. Amém. Verá caminhos de vida, caminhos de vida, caminhos de paz, de aplainar os caminhos, de anunciar vida onde tem morte, bênção onde tem maldição. Amém. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que aconteceu na cidade de Samaria, 24 horas depois. Exatamente o que o profeta anunciou. Por quê? Porque um homem ligado em Deus não concordou com os decretos da terra, com as circunstâncias da terra, com as circunstâncias políticas, de guerra, de disputa, de competição, mas ele falou que era a vontade de Deus. Sim. Então, irmãos, quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu em tempos de crise? Nunca se esqueça disso. Nós vamos ser um desses personagens aqui. Ou você é o rei,
é o sabe tudo, que teria que saber tudo, governar tudo, que ir para a guerra, mas está com medo, se acovardou, calou, não enfrentou. Ou você é o capitão, que apoia na arma, que apoia nas estratégias humanas, ou você é o profeta. Vamos falar desses três dentro da cidade, que os leprosos estavam de fora. Quem é você? Quem sou eu? Diante tudo isso que nós estamos vivendo, não tenha medo. Coragem, bom ânimo, intrepidez, ousadia. Somos templo e morada do Espírito Santo. Deus é conosco. Ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as grandes situações de dificuldade, diante de inimigos muito maiores, a voz profética alinhou tudo. E o inimigo bateu em retirada e o povo de Deus venceu. Seja um profeta do Senhor nesses dias. Para de falar sobre o Covid, sobre a crise, sobre a situação. Fale a solução. Porque a gente fica se alimentando disso, namorando com isso, sabe? Trazendo à existência isso. Vamos trazer à existência a saúde, vamos trazer à existência a cura, vamos trazer à existência a fartura, vamos trazer à existência tudo voltando à normalidade, vamos trazer à existência. Vamos ser a boca de Deus diante da crise. Somos os seus profetas. Eu quero ler um texto para nós. Deixa eu ver se eu acho, irmão. Romanos, capítulo 8, verso 19 e 20. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aleluia. Até a natureza geme com as coisas que acontecem. Aleluia, e diz que até a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus, a fala dos filhos de Deus, aquele que alinha o caminho, aquele que alinha a jornada, aquele que alinha o que está desalinhado, que traz vida onde tem morte, que traz consolo, que traz a bênção no lugar da maldição. Amém, irmão? Aleluia, glória a Deus. E essa história de 2 Reis 6 e 7, que nós ministramos aqui hoje, ela é a base, o tema do nosso jejum que nós iniciamos hoje, jejum de 12 até o dia 23 de agosto. E a cada dia nós temos um texto para ler e uma oração profética para liberar. Amém. E a instrução que nós demos ontem foi uma instrução de que é para você ler o texto, entender o texto, pedir para o Espírito Santo te revelar tudo que está ali e depois, pelo menos 3 vezes no dia, fazer essa oração profética em voz alta na sua casa, se possível, reunidos à mesa, em toda a família. Sugerimos que os papais, para os filhos que já leem, escrevem, deixar o texto para que eles leiam e escrevam com o entendimento dele, o que ele aprendeu, o que está falando aquele texto.
para de noite, na hora da oração profética, a terceira vez, conversarem a respeito do texto. Amém. E o papai e a mamãe poder instruir seus filhos, incutindo na sua mente um alinhamento com o céu. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E hoje nós entramos, então, no primeiro dia. Hoje é um dia do suprimento sobrenatural na crise. Amém. Baseado Glória exatamente nesse texto que a pastora leu, de 2 Reis 7, do 1 ao 20. Amanhã, Amém. houve essa profecia de um suprimento sobrenatural no meio da maior crise relatada de todos os tempos. Suprimento, Senhor. Eu creio na provisão do céu. Então você vai meditar nessa palavra. E agora eu quero que você ouça, você que imprimiu, que tem aí no seu celular, que recebeu, mas eu vou ler aqui a oração sobre esse texto. Nós vamos repetir. Eu vou falar, a pastora vai repetir. A hora que ela repetir, você repete aí, você que está me vendo. Ok? Diz assim: a despeito das circunstâncias atuais, tenho coragem, eu tenho coragem de profetizar, que terei suprimentos sobrenaturais nesse tempo de crise, pois eu enxergo espiritualmente aquilo que Deus está por fazer. Vou encontrar o suprimento sobrenatural, ainda que seja no acampamento dos meus adversários. Deus trará às minhas mãos tudo o que eu preciso para encerrar o tempo de aflição, pois os caminhos estão liberados. Eu creio no milagre. Não duvido da palavra profética. Deus fará esta grande obra em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Graças Creia, a Deus. meu irmão. Aleluia. Você precisa falar crendo. Aleluia. Você precisa se apropriar, isso precisa entrar em você. Aleluia. Louvado seja. Precisa entrar em Amém. você. Eu me aproprio, eu tomo posse, eu agradeço, meu Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, aproveitando, a mensagem de hoje do spoiler, quem é você, quem sou eu, quem somos nós na crise. Eu adequei para que a gente pudesse ver esses 4 personagens, para a gente, ser induzido por Deus, que não tem outro caminho, é melhor eu ser o profeta. Amém. Não é? Eu não quero ser o rei nem o capitão. E já fui resgatado do pecado por Jesus Cristo. Então eu sou profeta do Senhor. Amém. Você é profeta do Senhor. Aleluia. Profetiza coisas boas, coisas lindas. Amém. Não é negar a realidade. Olha o que o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas ele falou do amanhã. Mas amanhã vem a alegria. Amém. Profeta. Vamos profetizar, irmão. Profetiza saúde, profetiza cura, profetiza que seus filhos são cheios do Espírito Santo, profetiza Amém. Que sua casa está tudo em ordem, profetiza provisão, profetiza suprimento sobrenatural. Você está precisando de emprego? Profetiza que vai vir uma porta de emprego. Está te faltando as coisas? Profetiza que vai vir um suprimento sobrenatural em abundância sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém, em nome de Jesus. Sabe, irmão? Glória a Deus. Pensa comigo. Nada na Terra, em todo o planeta, desapareceu, sumiu ou diminuiu. Continua tendo água, continua tendo luz, continua tendo calor, continua tendo semente, continua tendo terra para plantar, continua nascendo gente. Graças a Deus. Continua nascendo gente. A terra continua germinando a semente. O ouro está lá, a prata está lá, a economia está girando, a riqueza não desapareceu. Aleluia. Ela pode ter diminuído o giro, mas ela está aqui, ela está ali, ela está lá, ela está lá. Nada aconteceu, irmão. Profetiza. Amém. Deus é Deus de provisão. Nós estamos assustados com
o rugido daquele que pensa que é o leão. Ele não é o leão, já foi derrotado. Aleluia. O leão é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Amém. Louvado Esse seja. tem um rugido. Aleluia. Então, irmão, seja voz profética nesses dias. Amém, Jesus. Glória a Deus. Topa esse desafio comigo? Combina aí entre você, esposa, filhos. Quando tiver no jornal, tira. Nos números lá, tira. Mas mesmo que veja, ouça, mas abra a boca, não para falar o que estão falando. Eles são urubus, portadores de má notícia. Mas nós somos águia, portadores de boas notícias. Amém. Nós vamos anunciar a palavra profética com vida. Não com vida 20, não Covid-19. Amém. Com vida 20. Anunciando, profetizando que ainda será um ano de excelência. Aleluia. Ainda será um ano de abundância. Em nome Ainda de será um Jesus. ano de fartura. Nós cremos da abundância de Deus. Amém. Que até dezembro nós ainda vamos dar muita gargalhada de tudo isso. Muito riso, muito júbilo pela boa mão do Senhor. Mas nós somos um instrumento. A natureza tem ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Filhos de Deus, se manifestem. Profetas que alinham os caminhos, que aterram os caminhos que estão em desníveis, que anuncia água no deserto. Amém, irmão? Graças a Deus. Amanhã, daqui a pouco eu vou colocar o spoiler com o bannerzinho, com a oração profética já da manhã cedo, do segundo dia. Amanhã, baseado em Gênesis 26, do 12 ao 25, é o texto que nós vamos ler. Colheita sobrenatural, 100 por 1. Amém. Isaac plantou no deserto. Não tinha chuva e não tinha água. No mesmo ano, ele colheu 100 por 1. Graças a Deus. Esse é o Deus do impossível. Amém, irmão? Que nesses 21 dias, de hoje até o dia 23, nós possamos andar nos impossíveis de Deus. Amém. Confiando, liberando a palavra, alinhando o que está desalinhado, ajustando o que está desajustado, profetizando vida no lugar da morte, bênção no lugar da maldição, provisão no lugar da escassez. Sim, meu Deus. Amém? Somos profetas, Glória a Deus. filhos de Deus, que vão manifestar. Quando Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, os anjos ao redor, 24 horas eles diziam: Santo, 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 a terra está cheia da sua glória. Amém. Nós às vezes achamos que a terra está um caos, mas o céu olha aqui e diz que está cheio da glória. Porque essa terra aqui tem a glória de Deus, o Espírito Santo. Essa terra tem a glória. Você que está me vendo tem a glória de Deus. Você é feito em imagem e semelhança dele. Então a terra está cheia da glória dele. Só falta manifestar. Amém, Jesus. Mas se nós calarmos e concordarmos com o que o mundo diz, a glória fica apagada. Vamos fazer essa glória brilhar, irmão. Sejamos Aleluia. profetas do Senhor nessa geração, Amém. nesses dias. Amém? Deus te abençoe. Glória E até a amanhã, Deus. se Deus quiser. Vamos Amém. orar, Vamos pastor? orar. Vamos profetizar e vamos declarar sobre a vida da Maria Amélia Silva, né, toda a sua família, sua casa, e também ela pede oração para Guiomar, de 75 anos, que ficou com sequela do Covid, né? Mas vamos profetizar sobre a vida dela, que toda sequela seja derrotada pelo sangue de Jesus e que essa sequela não prevaleça, não fique, não permaneça mais nela, mas que ela seja totalmente curada, restaurada, sem nenhuma sequela. Assim, todos os outros nossos irmãos Sim, que foi acometido de Covid, que eles também sejam totalmente tocados, renovados, em nome de Jesus. E a Regina, né? A Regina Luísa está pedindo, pastora Luísa, porque é irmã do pastor André. Ela está sendo entubada, está passando também por um momento muito difícil,
né, dessa situação de Covid. Vamos orar por essas vidas que precisam tanto, né, de um socorro, de uma solução. Eu e você podemos orar, podemos dar o presente em segredo, que é as nossas orações. Sim, ó Deus. Vamos apresentar a Deus todos juntos? Sim, meu Pai. Depois você já preparou o seu copo com água? Já deixa seu copo com água aí para a gente já orar também. Amém, queridos? Meu Deus e meu Pai Sim, celestial. meu Deus. Senhor, eu creio num Deus de cura. Eu creio que pelas pisaduras do Senhor Sim, Jesus, todas essas vidas já foram curadas, saradas de toda e qualquer sequela de vírus, de bactéria, de virose, da Covid, Senhor, seja o que for, ordem Nós física, profetizamos saúde. ordens naturais, ordens emocionais, ordens espirituais. Nós profetizamos a vida e vida em abundância para essas vidas. Sim, que eles sejam levantados. Pai, assim como o Senhor levantou ali o Wilson, Pai, muito obrigada. Sim, porque o Pai. Wilson já fez a cirurgia, foi para UTI, mas o Wilson já está no quarto. Está bem, não corre mais risco. Não está correndo risco Aleluia, de vida. glórias a Louvado ti, seja o nome do Jesus. Senhor que atendeu a oração, o clamor, pela graça e pela misericórdia dele. E agora todos nós juntos consagramos esse copo com água, estamos tomando essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabendo que eles têm poder para trabalhar no nosso corpo, para limpar o nosso corpo, para limpar a nossa alma, o nosso espírito e para trazer vida e vida em abundância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomemos a nossa água. Amém, queridos? Glória a Deus. Ó, um grande beijo pro teu coração. Até amanhã às 19 horas, se Deus assim nos permitir. Se cuidem bastante, tome bastante líquido, né, para você poder hidratar a garganta, que hoje a nossa garganta estava difícil, mas vencemos. Amém, queridos? Deus seja louvado.